Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo com vocês. Hoje a gente está aqui nesse mar agitado, nessa orla incrível que é a orla de Copacabana, Leme. Estamos exatamente aqui na Mureta do Leme, aqui é a Pedra do Leme, conhecida também como Pedra dos Pescadores, mostrando esse mar agitado aqui para vocês, porque hoje a ideia é listar coisas legais para você fazer aqui em Copacabana é um bairro com muitas coisas para você fazer e eu vou listar coisas que eu acho que eu consigo encaixar bem no vídeo de hoje. Então vai ser uma caminhada com algumas edições para a gente deixar o vídeo dinâmico, porque eu vou andar bastante. Lá na frente vocês podem ver já o Cristo lá, bastante nuvem, né? Ventando bastante aqui. E aí, a primeira que eu mostro para vocês já de cara é aqui a Mureta do Leme, Pedra do Leme. Esse lugar legal onde você consegue ter uma vista panorâmica e bonita aqui da orla de Copacabana, tirar umas fotos legais, ver o mar. E 0800, gratuito, só vir aqui, andar essa extensão da orla, dependendo de onde você estiver hospedado, e curtir aqui essa vista do mar, ou sentar ali num quiosque para comer alguma coisa, tomar um café, e algo desse tipo. É uma parte bem legal. Com licença. Para você aproveitar e curtir aqui é a Mureta do Leme. Em especial também, se você quer tomar um café da manhã, alguma coisa do tipo, os quiosques aqui da Mureta também servem café da manhã, mas é legal você vir aqui num pôr do sol, num dia de sol, no finalzinho de tarde. Acho que fica mega legal, interessante e bonito de você ver aqui essa vista toda aqui da praia. E ainda tomar um cafezinho aqui num desses quiosques que ficam aqui na Mureta, né? Eles servem café, almoço também. E à noite, só no esquema de bar, eu não sei se serve jantar também, mas acredito que sirva sim. Senta aí. Tem aqui a estátua da Clarice Lispector. O pessoal gosta de tirar foto também. E já acrescenta aqui essa nossa primeira dica aqui. Você pode tirar uma fotinha ali com a Clarice e o Ulisses, o cachorrinho dela. A Clarice Lispector morava aqui no bairro e essa estátua aí é em homenagem a ela, né? Que era moradora aqui do bairro. E o pessoal criou ali essa estátua para homenagear essa importante escritora que viveu aqui no bairro, né? Depois dessa fotinha clássica, panorâmica, você dá mais uma voltinha aqui, um andadinho. Viu aqui. Fiquei um tempinho aqui. Se você não comeu nada nos quiosques ali, eu já te dou aqui a minha segunda dica. Minha segunda dica são os quiosques. Os quiosques ao longo da orla, tanto ali no Leme, os quiosques que tem ali na pedra, no Leme é ótimo, a gente está no Leme, na Pedra do Leme, essa pedrona aqui que vocês estão vendo. Quanto os quiosques aqui ao longo da orla, eles servem café da manhã, eles servem almoço, eles funcionam como bar, e é uma estrutura muito grande, então você tem acesso a comida de qualidade, almoço mesmo, estilo restaurante. Se você quer um café da manhã, também é super interessante você vir. E deixa eu trocar de mão aqui. E dá para você almoçar tranquilamente aqui na orla, comida boa. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando alguns preços do horário de almoço dos quiosques. Vocês podem dar uma olhadinha. Depois aí dar uma procurada, eu posso deixar linkado aqui na descrição. Opa, desculpa. Na descrição também para vocês verem. É muito em conta. E eles estão espalhados ao longo da orla aqui. Eu vou deixar algumas imagens aí para vocês verem. Os quiosques estão espalhados ao longo da orla aqui inteira, com uma variedade absurda de pratos, comidas e bebidas. E aqui mesmo, olha que prático, as bikes do Itaú. Eu já trago para vocês a terceira dica, que são as bikezinhas. As bikes laranjinhas, elas são muito práticas de você acessar elas através de um aplicativo. Eu vou deixar aqui listado para vocês
a faixa de preço atual delas aqui na tela. Vocês podem pausar e dar uma olhada nos planos. Se cansou de andar, pega uma laranjinha, entendeu? É a melhor forma de você cruzar o bairro aqui, sentindo um ventinho bom no rosto. A gente tem uma faixa gigante aqui de ciclovia que você pode utilizar as bikes tranquilamente. Ali junto da Atlântica, pela orla inteira, tem toda essa opção aqui de tanto das bikes quanto de estações ao longo da orla, né? As estações estão espalhadas aqui pelo bairro. Você acessa qualquer lugar aqui da Zona Sul, seja se você quer ir para Ipanema, se você quer ir para o Leblon, Botafogo, Flamengo, tudo dá para ir de bike, porque elas estão espalhadas aqui pela cidade, até o centro do Rio também. E é fácil para você pegar e devolver elas também. É só consultar no aplicativo a disponibilidade e vagas das bikezinhas. Ele mostra ali no aplicativo todas as estações, as vagas, disponibilidade que você tem para acessar tudo isso, né? E isso só aqui, nesse pedacinho que eu fiz, vindo ali da Pedra do Leme para cá. Já valeram 3 dicas. Agora a minha 4ª dica, ela é um lugar muito interessante, pouco conhecido, eu acho, pouco divulgado aí pelas redes, nas redes sociais. É o Beco da Garrafa. Eu vou mostrar já ele para vocês. O Beco da Garrafa, ele funciona à noite. Ele é um lugar para você curtir à noite também. Mas se você quiser vir para tirar uma foto num lugar clássico, eu acho esse restaurante mais interessante. Diferente. Psicodélico, né? E ele fica na Rua do Vivier. A gente vai andar um pouquinho agora aqui até a Rua do Vivier. Eu vou dar um cortezinho aqui rápido pra gente poder chegar lá. O objetivo desse vídeo é ser dinâmico mesmo, tá, galera? É ser prático e rápido pra gente fazer uma coisa legal assim. Eu queria fazer um top 10 dinâmico, mas mantendo essa nossa pegada aqui de caminhada ao mesmo tempo. E aí eu vou agora dar um corte aqui e já voltamos da do Vivier, que já é aqui pertinho também, que vai ser a minha 4ª dica já nesse vídeo aqui de 10 coisas interessantes para você fazer aqui no bairro de Copacabana. Bom, pessoal, uma curiosidade de meio de caminho é que eu já mostrei esse supermercado aqui Zona Sul para vocês do outro lado do calçadão. Ele preserva essa arquitetura aqui diferente. O mercado Zona Sul está lotado aqui na Zona Sul, sabe que tem esses mercados, mas esse é especificamente curioso por preservar essa arquitetura diferente. Eu não sei se isso aqui antes foi um hotel, o que ele foi, mas é bem interessante, né? Só uma curiosidade de meio de caminho mesmo para vocês, até a gente chegar, já estamos chegando ali na do Vivier. Eu achei interessante mostrar para vocês nesse trechinho. E aí, meus amigos, vindo aqui da Atlântica, a gente entra aqui na Praça do Lido. Esqueci o nome dessa rua agora, mas aqui eu mostrei para vocês onde fica a bilheteria, onde vende os ingressos aqui do Cristo Redentor e pro Pão de Açúcar. As vans que fazem esse trajeto também saem daqui. Aqui a galera compra aqui. Deixa eu ver se eu consigo filmar aqui dentro. É isso aqui, ó. Ali. Ingresso de transporte oficial, tickets do Corcovado. Aqui na praça, se passando aqui, você consegue acessar. Eu já mostrei aqui em outro vídeo para vocês. Fica aqui na Praça do Lido. E essa é... Eu esqueci qual dica que eu tô agora já, o número. Tô tão maluco, eu tô filmando meio fora de ordem. Mas fica aqui, a Praça do Lido, você ainda pode visitar a Praça do Lido, dar uma olhadinha. Tem uns restaurantes, umas coisas aqui ao redor também. Mas a dica é essa de você comprar o ingresso aqui. As vans também saem daqui. Super prático, simples. Se você não quiser comprar pela internet, se não quiser... Se você não fez a compra pela internet, aqui é mais prático e fácil de você fazer. Beleza? Aqui mais bikezinhos do Itaú. Sigamos então. Bom, meus amigos, chegamos aqui na Rua do Vivier, o berço da Bossa Nova aqui no Rio de Janeiro. Essa é a Rua do Vivier, a gente está aqui na Atlântica e eu quero mostrar para vocês o Beco das Garrafas.
Beco das Garrafas, que foi o lugar onde nasceu a Bossa Nova nos anos 50, 60. E é um lugar muito conhecido aqui, mas pouco divulgado nas redes no geral. Ele funciona melhor à noite. Ele tem aqui, eu vou mostrar para vocês, tem 2 bares que funcionam durante a noite aqui, com música ao vivo, música brasileira, músicas, um estilo bossa nova, um estilo bem abrasileirado. Eles vendem bebidinhas e tudo mais. Eu vou mostrar aqui para vocês. É esse aqui, o famoso Beco das Garrafas. Ele tá parado aqui porque funciona melhor à noite aqui. A agitação do lugar toda tá aqui durante a noite em si. Que são esses bares aqui que funcionam. Aqui o Boros Bar, deixa eu ver aqui, ó. Ele é aberto todos os dias a partir das 20 horas. Deixa eu ver o que a gente tem aqui essa semana. Filme Parque. Shows interessantes, música ao vivo. E ali na frente a gente tem o Little Club, que também é a mesma coisa, funciona também como um bar, com música. Aqui a gente tem um mural com uma homenagem aos compositores brasileiros, a galera da Bossa Nova. E a curiosidade é que esse nome Beco das Garrafas vem da galera que se reunia aqui, nos bares, nas mesas que ficavam aqui, e a galera dos prédios tacava garrafas aqui no pessoal que ficava curtindo aqui. Então, se você depois quer conhecer melhor o Beco das Garrafas e essa história do nascimento da Bossa Nova, você pode vir aqui à noite, que vai ser muito interessante e garanto que você vai curtir bastante. Bom, meus amigos, saindo aqui do Beco das Garrafas, a gente segue aqui em frente, porque aí já vem a minha próxima dica para vocês, que é nada mais, nada menos que as estações de metrô. Então eu vou andar aqui com vocês. A gente vai aqui seguindo aqui mesmo pela do Vivier. Vamos ali na estação de metrô da Siqueira Campos. Siqueira Campos não, tô maluco. É Cardeal Arco Verde. Siqueira Campos é mais na frente. Vou mostrar para vocês lá, e essa é a minha próxima dica. Se locomover de metrô aqui por Copa é o que há. Você vai ter muito mais praticidade, rapidez. Eu me perdi totalmente na lista que eu fiz, mas eu tô seguindo ela. Vai aparecer um númerozinho aí com o número de qual é ela para vocês, porque eu filmando, como ficou um pouco fora de ordem, eu não estou filmando tudo em ordem, né? Então eu vou listando o número aí para vocês. Nem sei que número é esse da estação que a gente está. Nas dicas, né? Essa aqui é a Rua do Vivier. A gente vai seguindo por ela aqui para a gente chegar na Cardeal Arco Verde. Mostrar para vocês lá a estação e aí fala um pouco sobre as dicas das estações e tudo mais. Vai ser interessante também. E aproveito e vou fazendo essa caminhada com vocês. A ideia é de ser um vídeo dinâmico, mas também não quero deixar essa nossa caminhada de lado. Deixa eu seguir aqui pela Viveiros Castro, que aí eu corto ali e já saio mais na frente. Aqui é a Viveiros Castro, Rua Viveiros Castro. A gente corta ali na frente e já sai perto da estação de metrô. Aqui tem o Ibis Hotel, na Viveiros Castro. Vários hotéis aqui, na verdade, né? Aqui já tem outro. Uma quarta-feira agitada aqui em Copacabana. Tá um dia agitado. Ontem choveu demais por aqui. Choveu bastante. E a gente
tá fazendo esse conteúdo agora num dia pós-chuvarada. Aqui na frente fica o Rodolfo Dantas, onde a gente vai entrar para pegar ali a Barata Ribeiro. Gente, desculpa se eu tô andando um pouco rápido. Como a minha ideia era fazer uma coisa mais dinâmica, eu não sei se eu tô andando muito acelerado com vocês aqui para mostrar. Porque eu queria fazer um vídeo mais dinâmico, uma coisa rápida que passasse sobre as 10 dicas ou 10 coisas para fazer e tal. E eu pensei, vou fazer um vídeo dinâmico, acelerado, um vídeo mais curto, diferente de um vídeo mais de caminhada, como geralmente eu faço. E aí tô um pouquinho num passo mais acelerado. Mas depois, se for do interesse de vocês, eu faço um vídeo caminhando normal, como faço por aqui. O último que eu fiz aqui de Copa foi num domingo aqui. Já mostrei aqui a estação para vocês num domingo. Mas aí o objetivo agora é mostrar dentro dessas dicas aí que eu tô dando para vocês, se você tá aqui em Copa. Ali já é a estação Cardeal Arco Verde. E aí a dica que eu dou para vocês: Copacabana conta com 3 estações de metrô ao longo do bairro, divididas aqui entre os bairros. E tem a Cardeal Arco Verde, a Siqueira Campos e a Cantagalo. E é super fácil, se você está aqui hospedado no bairro, você se locomover de metrô pelo bairro. É mais fácil, mais prático, você tem acesso a outros bairros como Ipanema, Leblon, Botafogo, Flamengo, a Glória. No centro do Rio, você tem um acesso a uma gama fácil, rápida de se locomover, sem trânsito, sem nada, se você está com pressa. Ou mesmo se você quer praticidade, uma forma de conhecer, as estações de metrô são seguras, andar de metrô é bem prático, é seguro também. Não tem risco de você ser assaltado ou coisa do tipo dentro do metrô, são bem seguras, bem monitoradas. E é uma maneira fácil e prática de você conseguir se locomover tranquilamente pelo bairro. Até ir de uma ponta a outra, se você está com uma preguiça de andar, você, olhando aí no mapa, você consegue ver onde fica a estação. Caramba, esse sinal não vai abrir não? Abrir não, fechar, né, no caso. Fechou. É uma maneira prática de você se locomover pelo bairro mesmo, de um ponto a outro. É bem prático. E acho que você economiza também. Se for pensar, às vezes, dependendo da quantidade que você vai gastar ou para onde você vai se você vai pegar um Uber ou algum outro transporte, é uma boa economia. Então fica aqui a dica para vocês. As estações de metrô de Copacabana. Bom, pessoal, a gente está aqui na República do Peru. Eu vou cruzar ali agora com vocês para a praia. A gente saiu ali da estação, eu tive que trocar as baterias. E vamos ali para a praia agora, pegar uma bike, dar uma volta. Eu preciso ir até o forte, que ele está entre as dicas que eu quero dar para vocês também. Mas vamos dar uma caminhadinha aqui para não perder a nossa deixa de caminhar. Cruzando aqui a República do Peru. Nessa quarta-feira gostosa, tá um sol muito bom assim aqui. Um solzinho que, se você tá andando na rua, você sente calor, mas como aqui é um bairro muito arborizado, vocês podem ver aqui muitas árvores, então você consegue caminhar tranquilo assim, sem ficar muito cansado mesmo, esbaforido do sol ou desidratado. Então caminhar pelo bairro de Copacabana é muito, muito confortável no geral, justamente por causa dessas coberturas naturais aí das árvores. É um bairro muito arborizado, então você tem toda essa comodidade e conforto. Como a gente está chegando aqui já na Atlântica, essa já vai ser uma dica minha também para vocês. Aproveitar o calçadão. Chegando ali, eu dou mais uma resenha para vocês, mas o calçadão é incrível para você caminhar. Você
dar uma olhada nesses desenhos que tem das pedras portuguesas ao longo do calçadão. É muito legal, então essa já é uma dica que eu dou para você também. Aproveitar o calçadão para caminhar, seja no amanhecer, seja à noite, principalmente, que é bem badalado, é bem movimentado o calçadão à noite. Vale super a pena. Você conta com toda uma estrutura aí de quiosques, de vendedores que ficam aqui pelo calçadão, além da vista incrível que você tem, os desenhos aí das ondas nas pedras portuguesas para você poder fotografar e tirar suas fotos. Eu acho que é incrível. Então já é uma dica que eu dou: 0800, saiu do seu hotel, da sua casa, do seu bairro, de onde você estiver hospedado no Rio, ou se você já mora aqui no Rio, galera, isso daqui é para vocês, é para todo mundo aproveitar esse espaço incrível que a gente tem na nossa cidade. Então vem dar uma volta, pega aí, bota teu tênis, passe um protetor solar, não faça como eu que esqueci do protetor hoje. Traz uma garrafinha para se hidratar e vem aproveitar aqui a Atlântica, o calçadão, que eu garanto que você não vai se arrepender. O mar tá bem agitado e ali chegando no calçadão já vou dar a próxima dica para vocês também. Antes de chegar no forte, eu preciso pegar uma bike pra gente ir pro forte. Eu devia, na verdade, estar desse lado aqui, mas eu vou atravessar porque eu quero mostrar a praia e a minha próxima dica para vocês. Deixa eu aproveitar aqui que a polícia passou e atravessar. E eu acho que vale super a pena. Pô, às vezes um domingo, por exemplo, que a rua aqui é fechada, ficar essa área de lazer disponível para você aproveitar. Você sair de casa e vir curtir aqui um domingo aqui, para dar uma volta mesmo, conhecer essa parte toda aqui. Vale super a pena, super indico e acho que você não vai se arrepender. Derramaram alguma tinta ali no meio da rua, não sei. Vamos lá, vamos lá. Acho que dá pra ir agora, dá pra atravessar. E aí, essa é a dica. Aqui toda a extensão do calçadão aqui, os desenhos icônicos aqui da praia de Copacabana para você aproveitar e curtir. Um cheiro bom de comida. Agora são o quê? 11h53 da manhã. A galera já tá caprichando aí no almoço. E ali tem uma escola, essa gritaria que vocês devem estar ouvindo aí é por causa da escola que tem ali do outro lado da rua. E olha que bacana, tá bem movimentado, é sempre bem movimentado aqui, bem tranquilo de você fazer a sua caminhada. Então essa é a dica que eu dou aí para vocês no calçadão. Agora eu preciso ir para o outro lado da rua, porque eu preciso pegar uma bike para ir até o forte, que vai ser a minha... Vou encerrar com esse forte como dica aqui. Se você está vindo, se você mora aqui no Rio, se você está visitando Copacabana, se você está vindo conhecer pela primeira vez. Eu sempre falo isso porque, tipo assim, os meus vídeos eles não são só para galera que vai vir de outros lugares, pessoal. Tem pra galera que está aqui no Rio também. Eu mostro diversos lugares aqui do Rio para todo mundo. Tanto quem está na cidade, como quem está fora do país, como quem está em outro estado. O objetivo é fazer vocês conhecerem esse lado bacana e legal aqui dessa cidade, desse espaço que é democrático para todo mundo. Então, é isso. Vou parar de enrolar aqui, vou atravessar para pegar a bike e já volto de cima de uma bike indo pro Forte de Copacabana com vocês pra gente finalizar nossas dicas aqui. Bom, pessoal, tô numa saga aqui para encontrar uma bike. As estações que eu entrei aqui por dentro da Praça Cerzedelo Correia. Eu sempre tenho um truque para falar o nome da Cerzedelo Correia. É um nome muito específico para uma praça, né? Enfim,
Não tinha bikes disponíveis, tinha uma, mas estava quebrada, e agora eu vou ver se eu consigo encontrar aqui na Santa Clara. Eu tô passando aqui na Domingos Correia e vou andar até a Santa Clara para ver se eu consigo encontrar uma bike. Acho que fica aqui do lado esquerdo da estação. Lá no aplicativo tava falando que tinham 10 bikes, mas aí às vezes você chega e tá quebrada a bicicleta, depende muito. Com 10 bikes, óbvio, a chance de ter bicicleta boa, mas se você, por exemplo, pegar o aplicativo, você der uma olhada e ver que tem, sei lá, 4 bicicletas, existe uma chance grande de só ter uma funcionando. E aí, enfim, é complicado. Aqui é a Figueiredo de Magalhães. Deixa eu aproveitar aqui esse sinal fechado para cruzar aqui a rua. Moto passando. Essa aqui é a Figueiredo de Magalhães. Mas a gente vai seguindo aqui pela Domingos Correia até a Santa Clara para ver se a gente consegue pegar uma bikezinha para ir até o Forte de Copacabana. Nem sei se esse vídeo vai ficar longo, os planos indo por água abaixo, né? A minha ideia era fazer um vídeo dinâmico, mas enfim, já estou por aqui mesmo, vou filmar. Vocês podem dividir aí em 2 sessões para assistir. Porque enfim, já que estou passando aqui pelas ruas também, eu decidi ir filmando as ruas. Acho que aqui Domingos Correia a gente só passou uma vez. É uma rua bastante residencial, com muitos prédios. Diferente das outras que geralmente são ruas mais comerciais, tem lojas, tem outros lugares para você, restaurantes e coisas assim. São bem mais residencial. Você vê mais as lojas e os restaurantes, entre outras coisas, nas ruas transversais mesmo. Tipo aqui a Santa Clara na frente. Já é Santa Clara aqui na frente, meu Deus? Eu não sei se é. Acho que é assim. É assim, Santa Clara. Aqui na Santa Clara tem uma estação de bikes e eu vou ver se tem bike disponível que a gente possa pegar uma para ir até o Forte. Porque ir andando até o Forte a pé vai ser demorado. Deixa eu aproveitar e atravessar aqui. Deixa eu ver se não tá vindo carro. Tava vindo carro. E aqui na estação, meu Deus, não tem uma bike aqui? Tem sim. Bom, então é isso. Eu vou pausar aqui o vídeo porque eu vou precisar pegar aqui a bike, desbloquear e eu já volto com vocês sobre uma bike dessa. Bom, pessoal, já peguei a bike aqui, agora estou esperando para atravessar e a gente vai fazer a nossa jornada até o Forte de Copacabana, e aí a gente finalizo lá com vocês, mostrando essas dicas. Foi um vídeo diferente, né? Nossa, é muito engraçado porque eu saio com um plano de fazer uma coisa e ela geralmente fica totalmente o inverso do que eu planejei, mas faz parte. O que importa é ficar legal. Dava pra ir, desculpa aí, gente, tive que dar uma apressada aqui na... Ih, tem uma grande poça d'água aqui. Dar uma acelerada aqui porque eu tô segurando a câmera e atravessando a rua ao mesmo tempo. Todo cuidado é pouco. Deixa eu entrar aqui. Pronto, entrei na ciclovia. Deixa eu ajustar a marcha dessa bicicleta aqui pro pesado para conseguir pedalar e conseguir mostrar ao mesmo tempo para vocês aqui. Se pá, é capaz de pegar uma bike defeituosa também. Já tô sentindo no pedal toda a dor de uma bike defeituosa. Mas enfim, pelo menos peguei uma bike, vou até o Forte, vou fazer isso logo. A gente já tá chegando aqui na altura do posto 4. Andei pra caramba hoje, comecei no Leme e a gente veio fazendo aqui. Tá ventando bastante, mas eu tô com a proteção contra vento, mas é capaz de vocês ainda ouvirem aí alguns ruídos do vento. Deixa eu tentar ajustar essa marcha aqui, pessoal. Acho que deu uma melhorada aqui.
Não, não deu, ela já voltou para outra. Ah, que ótimo. Tentar trocar de mão aqui para ver se eu consigo pelo menos deixar ela presa aqui. Consegui, eu acho. Fica nessa marcha pesada e aí eu consigo pedalar decentemente sem ela ficar trocando. Rapaz, muito vento. Um trânsito. É o que eu falei pra vocês, hoje tá agitado esse bairro aqui. O bairro tá enchendo agora, é final de ano. Vai chegando essa época, vai ficando lotado de turistas. A cidade em si vai ficando cheia. Então vai tendo todo esse burburinho de gente pra lá e pra cá o tempo todo aqui. E tá na bicicleta, trek, trocando de marcha. E é legal também, eu tô feliz, como eu tinha falado pra vocês no vídeo anterior, que eu vou conseguir mostrar tudo isso pra vocês. E vai ser muito legal. Final de ano é bem agitado, tem bastante coisa pra mostrar. Tem uma torre aqui na frente, deixa eu ver o que é isso, é da Embratur. Um recorde histórico de turistas na cidade, eu acho que é isso. No Brasil, na verdade. Turistas internacionais, recorde histórico de turistas internacionais. O legal é que a noite deve ficar acesa aquilo ali. Deixa eu me organizar aqui para conseguir passar aqui. Utilizando as minhas habilidades ciclísticas. Estamos quase lá, quase no forte. Vou filmar de fora mesmo o forte hoje. Acho que a entrada tá R$10 e eu não vou entrar no forte hoje. Eu já tenho um vídeo aqui mostrando o forte pra vocês. É só pra mostrar que é uma dica prática também e falar agora a dica, que a minha dica é terça-feira. Hoje é quarta, se eu tivesse vindo ontem eu conseguiria entrar gratuitamente. Tanto o forte de Copacabana quanto o forte Duque de Caxias, eles às terças-feiras são gratuitos. A entrada e você não... E você lá dentro, aqui no Forte Copacabana, você tem a Confeitaria Colombo, tem o Café 18 do Forte. É bem legal pra você ter uma vista também boa aqui da orla. E no Forte Duque de Caxias, que fica ali no Leme, você tem uma vista panorâmica aqui do alto. Um mirante bem legal para ver o bairro de Copacabana. Tem um pequeno museu lá também, você consegue ver a entrada da Baía de Guanabara. Tem uma visão bem diferenciada do Pão de Açúcar. Então vale a pena também. Estou bufando já. Vale a pena também você visitar tanto o Duque de Caxias quanto o Forte Copacabana. O Forte Duque de Caxias tem uma subida, mas é bem tranquilo, é uma rua pavimentada, bem tranquilo mesmo de fazer. E o Forte Copacabana é aqui, é isso. É só entrar e aproveitar. Se você quiser tomar um café, alguma coisa do tipo, é só... Só entrar e curtir. Se não quiser tomar um café também, vale a pena só para ver o visual. Entrar no museu que eles têm ali e ver um pouco da história do forte e do bairro de Copacabana em si. Já estamos chegando. Deixa eu achar aqui a segurança para poder usar aqui. Tem uma galera aproveitando esse sol depois
uma noite chuvosa. Drummondzinho sentado, vendo o tempo passar. Outra coisa legal pra você fazer é dar uma olhada nessas estátuas de personalidades que tem ao longo da orla aqui. É bem interessante e legal. Tem curiosidades para você ver e pesquisar sobre. Tem um QR Code que informa melhor sobre a personalidade, o que ela fez, contribuiu. É bem legal. E aqui no finalzinho, na colônia dos pescadores, a gente tem o seu Dorival. Sempre feliz também. Tem uma estação aqui, praticamente em frente ao Forte de Copacabana, uma estação de bikes. Eu vou ver se eu consigo deixar minha bike ali, que eu vou voltar andando. Aqui o Forte, mas eu já falo dele com vocês. Não tem uma vaga na estação. Aliás, tem uma vaga, mas acho que não está funcionando. Vou voltar daqui mesmo e ver aqui se tem alguma outra vaga ali na frente, pelo menos. Aqui é a entrada do Forte de Copacabana, pessoal. Você, às terças-feiras... Eita, quase caguei. Tem entrada gratuita aqui, como eu tinha falado. Super prático de você vir aqui, fica no final do pesquisa. Eu vou deixar umas imagens aí passando. Vai ficar mais fácil para vocês acompanharem. E... super vale a pena você dar uma olhadinha aqui no Forte, conhecer, ver esse visual todo aqui da praia. Ah, cansei, caramba. Achei que ia ter... Eu esqueci de olhar se tinha vaga ali na estação. Mas enfim, vou seguindo aqui. Acho que eu consegui mostrar um pouco pra vocês. Ligeiramente perdido agora aqui no final. Deixa eu ver se tem ali naquela estação, se tem vaga, que eu atravesso aqui mesmo. Na Júlio de Castilhos tem 5 vagas, então eu vou atravessar ali e vou entregar na Júlio de Castilhos. E depois que eu entregar, eu encerro esse videozinho. Espero ter conseguido mostrar legal aqui pra vocês, coisas interessantes que dá pra fazer aqui por Copacabana, se você pretende visitar, se você já tá aqui no Rio e quer dar uma olhada nessas coisas. São dicas legais. E eu tava olhando pra rua e não vi que o cara tava vindo na minha direção, coitado. E acho que é legal, bacana pra você que tá visitando aqui a cidade. E é isso. Deixa eu atravessar aqui agora. A Júlio de Caxias fica aqui atrás. Então vamos seguindo aqui pelo calçadão. Ou é mais à frente, eu acho que eu tô maluco, eu acho que é mais à frente. Deixa eu ver aqui. Tô ligeiramente perdido, é a fome. Não, é aqui mesmo, eu tô maluco não. Aqui indicava que tinha 5 vagas, então, enfim. Vocês aí acompanhando a saga da estação de bicicletas. Pra que eu fui pra cá? Vamos lá. Ah, tem vaga sim, caramba. Foi. Caramba, que saga que foi essa, hein? Pra achar essa estação de bike. Conseguimos achar ali a estação. Agora vou
seguir. Encerrar com vocês ali na frente, porque o cansaço já bateu. Mas foi uma saga legal, foi bacana fazer isso, fazer essa manhã aqui. Quero fazer isso em outros bairros também, depois vou, talvez transforme numa série aqui do canal, não sei. Mas vou me programar para ver outras coisas legais, tanto aqui em Copacabana quanto em outros bairros por aqui. Tem uma série de vídeos que eu quero fazer também pelo centro do Rio. Provavelmente eu devo estar indo lá na quinta-feira gravar, e aí sai esse final de semana, não sei. Mas é isso, meus amigos. Eu encerro aqui com vocês. Espero que vocês tenham curtido. Vocês sabem como eu sou maluco, né? Eu sempre começo com um plano e aí tudo se desenrola para coisas totalmente diferentes. Mas o que importa é que a gente está aqui juntos, unidos, gravando esses conteúdos, participando dessas aventuras aqui pro canal. E não vou pegar a van não, moço, pode ir. Vou atravessar aqui para ir pro calçadão, mas já me despeço aqui de vocês. Espero que vocês tenham curtido. Não deixem de comentar aí o que vocês acharam. Deixar o like de vocês é muito importante. E a gente se vê no próximo vídeo, no próximo papo, nesse mesmo canal, vivendo essas mesmas inconstâncias do roteiro que a gente vive aqui. Beleza? Fui!